Estudo sobre o ser humano. Hoje é a sexta aula e nós vamos começar a ver hoje sobre a perfeição. Falamos de tanta coisa ruim nos dois últimos encontros, mas de fato esse lado miserável, destruído, corrompido do ser humano é justamente o que a maioria, não todas, mas a maioria das religiões evita tocar. Não sei porquê, mas existe uma ignorância muito grande a respeito. Então ninguém quer expor a cauda, né? Ninguém quer expor a sua sujeira. Essa é a razão de porque tantas pessoas, eu vejo encontros, assim, reuniões, dinâmicas de grupo, a gente vê, diga duas virtudes suas, a pessoa diz 10. Agora diga 10 defeitos seus, a pessoa não diz 2. É a luta que há no interior da pessoa para isso acontecer. Então é justamente aí que a gente vai dar início a esse assunto de hoje, porque todo defeito do ser humano, quando a gente vai analisar a perspectiva de funcionamento do ser humano, todos os defeitos têm uma fonte. Nós vimos que só tem 2 espíritos a quem o ser humano pode estar se oferecendo como servo para a obediência, como diz Romanos 6,6, que é ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Um ser humano não pode estar em meio termo. Não, eu não estou fazendo coisa errada, mas estou aqui, não estou fazendo certo, mas também não estou fazendo errado. Isso não existe. Ou o que a pessoa está pensando, falando e fazendo, ou é certo ou é errado. Então, isso já põe por terra também a ideia de relatividade. Uma coisa ou é verdade ou é mentira. On, off, ligado, desligado. Então, não existe meio termo quando se analisa o aspecto ético-moral do caráter do ser humano. Tanto que, quando a gente analisa as palavras do Salvador, ele diz, eu sou o caminho e a verdade. E ele diz em João 17:17, Pai, a tua palavra é a verdade. Então, o que não é verdade é mentira. A verdade tem uma origem, que é Yahweh, o Criador, e o seu filho, e a mentira tem uma origem que é o diabo, como vemos em João 8,44, onde diz que quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, só tem uma saída para o ser humano voltar, uma alternativa para o ser humano voltar à perfeição, que é sair das mentiras e voltar para a verdade. E essa é a principal missão do Salvador. A principal missão de Yahushua é essa, é trazer a verdade. O Evangelho é a verdade. O Evangelho dissipa a mentira, dissipa as trevas. Existe uma maneira equivocada de as pessoas entenderem a ação maligna. Só pensam assim, não, o diabo ele é um personagem com um garfo, uns chifres, e não é nada disso. Isso aí são coisas que algumas religiões criaram, mas o grande instrumento que o maligno utiliza é a mentira. Veja lá no Jardim do Éden, ele pregou uma mentira para a mulher. E essa mentira causou um dano tão grande à humanidade que, se fizer um balanço das coisas ruins que estão na humanidade, a causa disso aí é porque está seguindo algum engano. Eu tenho muito o que falar sobre isso, mas é no outro curso, que é como nossas atitudes afetam muitas pessoas. Hoje eu vou falar do mecanismo, o processo, como é que um ser humano sai do estado de errado, né, de imperfeição, para o estado de perfeição. E isso acontece em 2 etapas. A primeira etapa é a pessoa ter as sentenças condenatórias contra a sua vida cancelada. Ou seja, imagina uma pessoa que tem 10 processos na justiça, 10 acusações contra aquela pessoa. Só tem uma forma de aquela pessoa se tornar livre,
é se houver um juiz que cancele, que dê parecer favorável àquelas 10 sentenças. Então, a saída do ser humano da imperfeição tem que passar primeiro por eliminação das sentenças de condenação que há contra a vida dele. Eu quero ler um trecho nas Escrituras que está no livro de Romanos, capítulo 5. É um texto que já passamos por ele, mas agora nós vamos passar com outros olhos, digamos assim, analisando outra dimensão do que está escrito. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos pecaram porque um pecou. Isso significa que a condenação que havia contra esse um, que é Adão, ela está lavrada sobre todo e qualquer outro ser humano que nasce. Então, como eu falei, o bebezinho, quando ele nasce, já tem a condenação do Éden contra a sua vida. Já está lavrado isso aí. Foi gerado um novo ser humano, uma descendência daquele Adão. Todo descendente já nasce com essa condenação. Porque até o regime da lei, no verso 13, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quer dizer, mesmo as pessoas que não fizeram exatamente o que Adão fez, mas porque Adão não se arrependeu, Adão não pediu perdão ao Criador, por causa disso essa sentença vem sobre nós. No verso 15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Yahweh e o dom pela graça de um só homem, Yahushua, o ungido, foi abundante sobre muitos. Olha, aí. Então aí já fica evidente, explicado para nós, que a perfeição do ser humano vem através do Salvador, vem através do ungido, o Messias, que é Yahushua. Aí no 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Isso aí é outra lição tremenda. A graça transcorre de muitas ofensas, quer dizer, os muitos pecados que cada um de nós comete, acaba aparecendo uma forma de o ser humano se justificar diante do Pai. E essa justificação é através do sangue do Salvador, como nós vamos ver adiante. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Yahushua, o ungido. Então observa aí mais uma prova de que, quando ele diz assim, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Então só existe uma pessoa que pode tornar um ser humano perfeito. Quem é ele? É Yahushua. Em 1 Timóteo capítulo 2, aí diz assim, no verso 5, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, o ungido Yahushua, homem. Ou seja, só há uma pessoa que pode mediar os assuntos do ser humano diante do Pai, que é o Salvador, que é o Filho dele e veio aqui para isso mesmo. E o Pai, o Criador, só credenciou uma pessoa para ser Salvador. Está aqui, é Yahushua. Porque, no 6 diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quer dizer, não existe ninguém que deu o seu sangue e a sua vida para resgatar toda a humanidade que decida ser resgatada. Então, voltando lá para
Romanos 5, nós estávamos no verso 17, eu fui ali só para provar isso que está aqui no final, por meio de um só, a saber, Yahushua ungido. Então só existe uma pessoa que pode tornar o ser humano perfeito. É isso que está nos dizendo aqui. No 18, pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então aí está provando como é e por que só Yahushua pode, porque o ato que ele fez, que foi entregar a vida e o seu sangue, são suficientes para pagar, não é bem para pagar, mas é para aplacar a ira de Yahu sobre o pecador. O pecador, quando comete uma coisa errada, isso causa ira em Yahu, mas não é ira, ódio, como o ódio humano. A ira é sentença, faz Yahu lavrar a sentença. A pessoa peca, mais uma sentença lavrada. A pessoa peca, mais uma sentença lavrada. Então, só tem um jeito de cancelar as sentenças, é através do sangue e do preço que Yahushua pagou. No 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A gente percebe aqui claramente que um só homem. Então, uma só pessoa pode tornar o ser humano perfeito. A palavra diz, sede perfeitos como perfeito é o Pai. Então, se as Escrituras diz que o ser humano pode se tornar perfeito, é possível. E no próximo encontro, quando nós estudarmos a segunda etapa da perfeição, nós vamos ver que o ser humano, em algum momento da sua existência terrena, ele vai estar totalmente perfeito. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que jamais as religiões enfatizaram assim em cursos para as pessoas ficarem sabendo desse detalhe. Bom, então tem toda uma negociação, toda uma justificação para a vinda do Salvador. Eu não vou me ater muito a isso, porque é objeto de outro curso, mas resumindo assim, como foi um ser humano que entregou o reino desse mundo ao diabo, quer dizer, Adão entregou o reino desse mundo ao diabo, a retomada, o resgate do reino desse mundo da mão do diabo teria que ser por um ser humano. E foi por isso que o Pai mandou o seu filho em forma humana, por uma questão de princípio. Yahu, o Pai, ele é espírito e ele jamais se daria em condenar o ser humano, assim, ele na condição diferente. Vou dar um exemplo. Uma criança, chega um adulto, você já viu cenas desse tipo, de um adulto bater em uma criança, maliciosamente. E a criança dizer, eu vou dizer a meu pai. Ou então ela dizer, você só faz isso comigo porque eu sou pequeno, porque eu sou indefeso, porque eu não tenho condições. E isso no interior dela fica assim. Então, Yahu é perfeito, jamais iria se trocar por um ser humano que é indefeso, que tem muitas das culpas que estão lavradas contra ele, não foi a autoria dele próprio, foi alguém em seu lugar, no caso dos antepassados. Então, todas essas justificativas é que faz que as pessoas tenham necessidade, obrigam-nos a conhecer o que é realmente a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que o Filho do Criador veio trazer aqui? A obra da cruz. O que é em detalhes, no sentido espiritual, a obra da cruz. Nós vamos analisar isso de uma forma simplificada, que é no sentido do funcionamento do ser humano. Vimos em Romanos 6,16 que ou o ser humano está fazendo um ato que lhe leva ao pecado, à morte, ou um ato que lhe faça a justiça. Então, o que é tornar o ser humano perfeito? É dar a ele condições para ele não praticar atos pecaminosos. É dar a ele poder espiritual, isso é muito importante, dar a ele autoridade e poder espiritual sobre o maligno, sobre o diabo, para que as tentações do diabo não prevaleçam em sua vida. E é esse o poder que Yahushua, o Salvador, ele traz para nós. Bom, então a primeira etapa da salvação, a primeira etapa para se tornar perfeito, é se converter a Yahushua. Essa palavra nem sempre é clara para as pessoas,
Isso não é se converter a uma religião, é se converter a uma pessoa. A uma pessoa. Por quê? A uma pessoa que foi credenciada pelo Pai para defender, para ser nosso advogado. Então, se converter a ele é fazer uma aliança com ele. É fazer um pacto, um contrato, assim como fazemos o contrato de aluguel, o contrato do cartão de crédito. A gente faz um pacto com ele e a partir daí a gente passa a ter umas características diferentes das que tínhamos antes que fizesse esse pacto com ele. Eu vou passar aqui uma figura. Foi muito bom esse estudo que eu fiz, porque numa sequência, ao longo do tempo, eu consegui aproveitar um método que eu desenvolvi para estudar o fim dos tempos e apliquei nesse processo de conversão para nós entendermos as etapas. Então eu vou passar aqui uma figura que nos dá uma ideia disso aí. Então, passos para a conversão. Lembrando, a conversão é um acordo, um pacto que se faz com Yahushua para se tornar perfeito. Eu vou usar a ideia de menos infinito significando eternidade passada, mais infinito significando eternidade futura. E em cima dessa linha, nós vamos ver um primeiro fato que acontece, e isso acontece com toda a humanidade, independente de ser convertido ou não, mas o Pai, Yahu, dá para ler? Yahushua, o Filho, e todas as pessoas que são convertidas, eu usei crentes aqui para ganhar tempo, aqui o espaço é muito... Os crentes convertidos e fiéis a Yahushua amam as pessoas. O que é que significa isso? Que antes de eu ser convertido, o Pai, o Filho e os crentes já me amavam. Quem não é convertido tem o Pai, o Filho e os crentes amando a Ele. Então, nós somos amados pelo Pai. Só que tem um detalhe, lição importante. O amor que Yahu tem por nós não nos salva. O amor dele não nos salva. Quem nos salva é um ato de amor que ele teve mandando o seu filho para nos... Quando eu falar em salvar aqui, eu estou falando em tornar perfeito, tá? Então, o ato de amor dele, que foi mandar o seu filho para fazer a obra da cruz, esse ato sim, se nós aceitarmos essa solução, esse ato dele como uma solução, então nós já demos um passo importante para a perfeição. Outra coisa importante é que enquanto o Pai, o Filho e os crentes estão amando um ser humano, o Espírito Santo está operando, tentando convencer aquele ser humano do erro. Todos nós já tivemos uma experiência na vida, né? Mesmo quando nós éramos... eu sei que todos nós, a menos aquelas pessoas que nasceram assim, em berço religioso, desde o início estudando o Evangelho e tal, mas em geral as pessoas vivem na prática do pecado sem perceber que as coisas estão sendo erradas. Mas dentro nesse prazo, nesse período em que as pessoas estão pensando, falando, fazendo algo, tem uma voz, que é a voz do Espírito Santo, tentando convencer a pessoa do pecado, se aquilo é pecado. Todos nós já tivemos experiência de pensar fazer alguma coisa e uma voz nos falou assim, não faça isso, não faça. Rapaz, não faça isso não. Isso é o Espírito Santo tentando convencer a pessoa do pecado. Da mesma forma, para fazer o bem. Às vezes nós até podemos estar pensando em fazer uma coisa, nem sabemos que aquilo é bom, mas tem uma voz que diz, faça isso, leve aquilo, e ali você acaba fazendo algo por inspiração do Espírito Santo. Eu vou me ater aqui à questão do pecado, porque para se tornar perfeito, tem que sair da imperfeição. E a imperfeição do ser humano é caracterizada pelo erro, pelo pecado. Muito bem, então isso está em João 16:8. Vale a pena a gente dar uma olhada. Vamos ler a partir do verso 7, que fica mais entendido. Pode ler na sua. Pronto. Na minha versão diz assim, no 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí leiamos o 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso é Yahushua, o Salvador, falando. Então ele veio julgar Satanás e manda o Espírito Santo para convencer a pessoa do pecado, para que a pessoa tenha ensino suficiente para sair daquela situação
de erro, né? Do caminho do erro, vamos dizer assim. Muito bem, então tem muita gente já amando o ser humano antes que ele se torne perfeito. E o objetivo desse amor é justamente para ele se tornar perfeito. O Espírito Santo trabalhando ali. Então observe os 7, 8 bilhões de pessoas que tem no planeta Terra. O Espírito Santo está agindo para as pessoas acertarem. Mas nós já vimos no encontro anterior que tem outra voz agindo para as pessoas errarem. Então é aí que está. Esse é o panorama da humanidade. Então se tornar perfeito é o quê? É deixar de praticar o erro. Isso é se tornar perfeito. Bom, aí vem uma terceira coisa muito importante que é de tanto o Espírito Santo falar, né, não faça isso, não faça isso, aí a pessoa chega ao entendimento de que é errado, é um sem lei, é um desobediente. Quando chega isso, quando a pessoa reconhece isso aí decide então, percebe que a sua vida sem Yahushua, sem o Salvador guiando sua vida, a pessoa não entende, a pessoa passa a ter o entendimento que não dará certo. Ou seja, sua vida não dá certo a própria pessoa conduzindo, é preciso alguém conduzir essa vida. Romanos, ainda em Romanos, voltando lá, Romanos 10 nos mostra isso aí. Eu estou lendo só um versículo, como eu falei desde o início do curso, eu leio um versículo que nos dá a lição, mas depois é importante ler os demais versículos, capítulos, enfim, tem que ler a Bíblia, está lendo a Bíblia sempre. Romanos 10, os versos 9 e 10, leia na sua versão. Então é preciso confessar. Essa palavra confessar é dizer, Yahushua, eu aceito, recebo você como meu Salvador. Muitas pessoas ignoram quando se faz esse convite. Você quer aceitar Yahushua como seu Salvador? As pessoas, não, eu já tenho ele desde que nasci. Não tem, porque nasce em condenação. Então é preciso um dia dizer a ele, e inclusive um detalhe, tem que dizer a ele na presença de 2 ou 3 testemunhas. Nós vamos ver detalhe mais adiante. Mas aqui a lição central aqui é, depois do Espírito Santo convencer a pessoa dos erros que ela vem cometendo, a pessoa reconhece que só o Salvador, só fazendo uma aliança com o Salvador é que a sua vida vai tomar o rumo certo. Muito bem, quarta etapa. Na hora que a pessoa aceita Yahushua como seu Salvador, acontece esse milagre na vida dela. Ela tem todos os seus pecados perdoados. E é aqui onde está a essência daquilo que eu falei de cancelar as sentenças de condenação. Então, quando a pessoa diz assim, eu aceito Yahushua como meu Salvador, eu entrego a minha vida a ele, naquela hora Yahushua cancela todas as sentenças condenatórias que havia contra aquela pessoa. Que sentenças? As do Jardim do Éden, as dos antepassados, dos pecados que a própria pessoa cometeu e de outras formas de imputações que possam existir contra a sua própria vida. Então, nesse momento, esse ser humano que entregou a vida a Yahushua se torna igual àquele Adão antes de cometer o pecado. Já está começando a entender a volta à perfeição? Quer dizer, a volta à perfeição consiste em cancelar a sentença. E Yahushua rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Nos resgatou do império das trevas. Quer dizer, quando fala no império, está dizendo um poder, uma potestade, uma estrutura de poder. Né? Então, Yahushua veio nos tirar da sarjeta, do lamaçal de pecado. E quando ele perdoa todos os pecados do passado daquela pessoa, aí ela não tem nenhuma condenação contra a vida dela. Mas, até aquele momento, dali para frente, ela ainda vai fazer umas besteiras. Mas tudo do passado será eliminado. Será eliminado. Por quê? Nós lemos lá em Romanos, porque assim como por um só homem veio o juízo para a condenação, por um só homem também virá a graça para a santificação. Está lá em Romanos dizendo. Então, esse é
mais um milagre que acontece na vida da pessoa no exato momento em que a pessoa se converte, no exato momento em que a pessoa aceita Yahushua como seu Salvador. Então note que aqui não tem nada de dogma, aqui não tem nada de religião, aqui tem um relacionamento, um pacto, uma aliança que uma pessoa faz com outra. Que pessoa? O pecador. Com que outra pessoa? Com um santo. Uma pessoa santa que é Yahushua. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Então ele interage, ele pode interagir conosco. Você está entendendo? Então esse é o segundo milagre. Tem mais outros. Esses outros são tremendos também. Nós vamos ver um por um. Então veja, as sentenças, os processos foram rasgados e a pessoa se tornou pura, alva como a neve, alvo como a neve. Tem até um hino da harpa que diz: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom, é só o refrãozinho aí para o próximo milagre. Esse aqui é tremendo. Mais de 90% das pessoas estão enganadas em relação a isso. Quando a pessoa aceita Yahushua, que tem os pecados cancelados, então ela se torna filha de Yah. Então existe um engano que as pessoas dizem: não, todos nós somos filhos. Não são, não são. Quem é nascido depois de Adão é filho das trevas. É criatura de Yahu, mas é filho das trevas. Quem é o pai? Yahushua disse claramente para os judeus: vocês são do diabo, que é vosso pai. E tem muitos trechos na palavra onde essa paternidade espiritual ela é muito mais séria do que a paternidade humana, a paternidade, como é que se diz? Biológica. Entendeu? A paternidade espiritual é maior. Se torna filho. João 1,12, nós vamos ler João 1,12 e João 3. Vamos ler 1,11 em diante, que diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o aceitaram. Está falando de quem aqui? Yahushua, o Salvador, veio para o que era seu, porque foi ele quem criou todas as coisas junto com o Pai. Aí aqui, olha, no 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o ser humano, por ser humano, por ser nascido de mulher, por ser filho de um pai humano, não é filho de Yahu. Ele é filho de Yahu quando aceita, a todos quantos o receberam, quando recebe como Salvador. Então, aqui nos milagres, o milagre de número 3 é quando ele se entrega, faz o pacto. O milagre de número 4 é em seguida. E o milagre do número 5 é ele se tornar filho de Yahu. Olha só, filho de Yahu. Não é filho de qualquer pessoa não, viu? As crianças pequeninas chegam na escola e dizem: você sabe de quem é que eu sei? Você sabe quem é meu pai? Né? Eles têm assim, a alegria de dizer isso. Em João 3... Passando aí, João 3, o verso... Eu vou ler só 2 versos, depois você lê aí o capítulo 3 todo, que é quando Nicodemos vai se encontrar com Yahushua. Mas no verso 3 diz assim: a isto respondeu Yahushua: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahu. Nota aí, o que é nascer de novo? É passar pela etapa 5. Mas o que é preciso para passar pela etapa 5? É ter os pecados perdoados. Porque se não tiver os pecados perdoados, não pode se tornar filho de Yahu. Yahu não tem filho ladrão, como eu era. Yahu não tem filho bandido. Yahu não tem filho. Yahu só tem filho santo. Então, por isso é preciso se santificar para poder. Então, nota aí que a perfeição, nós estamos trabalhando o retorno à perfeição. Então, só se torna filho de Yahu quando é perfeito. Mas perfeito como assim? Tornou-se sem pecado. Os pecados foram cancelados, foram perdoados. Por quê? Porque a pessoa entregou a sua vida a Yahushua. Aí no verso 5 diz outra coisa interessante. Respondeu-lhe Yahushua: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Yahu. Veja no final do verso 3 diz não pode ver. E no final do verso 5 diz não pode entrar. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o quê? É o batismo
por imersão. Batismo por imersão. E do Espírito, porque nós vamos ver daqui a pouco, é que quem se converte passa a ter o Espírito Santo em sua vida. Então, nota aí, passo 3, se converter, passo 4, ter as sentenças condenadas, e passo 5, se tornar filho. No 6, é uma coisa óbvia, eu vou deixar isso para você ler depois, é que assim como um pai vai ao cartório registrar seu filho, Iarro registra aquela pessoa que nasceu de novo num livro que está lá no trono no céu. Então aquela pessoa se torna registrada como filho dele. Aí sim, a partir dessa hora, a pessoa tem um registro de nascimento e pode dizer, eu sou filho de Iarro. Pode dizer, só aí é que pode dizer, só a partir da hora que tem as sentenças do passado canceladas e se torna filho de verdade. Passo 7. Esse nós vamos ler, a pessoa passa a ter o Espírito Santo dentro de si, tá? Dentro de si. João, capítulo 14, vamos ler 2 versículos, João 14. Nós vamos ler os versículos, aí está dito do verso 17, nós vamos ver o verso 15. João 14, verso 15. Pode ler. Quem é esse advogado? Veja no verso 17. Ele vem morar, né? Então, uma pessoa convertida a Yahushua tem o Espírito Santo dentro dela. Nota, coisa importante aí, belíssima. Quando a pessoa nasce, Iarro coloca um espírito na pessoa. Então a pessoa passa a ter o espírito próprio, seu espírito. Mas quando a pessoa se converte, dentro dessa pessoa, passa a ter 2 espíritos, o próprio e o do Criador. Isso é muito importante. E ele diz aí, estará em vós, no final do 17, estará em vós. E no final do 16, estará para sempre convosco. E no verso 26, ele diz o que é que o Espírito Santo vem fazer dentro de quem se converte. Veja aí. Pronto. Então, por que o Espírito Santo vem morar na pessoa? Para ensinar tudo. E se a pessoa esquecer, ele lembra, está dito aí, e lembrar tudo que já foi ensinado. Então, me diga uma coisa, sinceramente, a vida do ser humano sem o Espírito Santo dentro de si dará certo? Não tem condição, não tem. A pessoa vai viver na terra, vai fazer um monte de coisa, mas fazendo sem saber o que está fazendo. Sem saber o que está fazendo. Agora veja no 15, 26, capítulo 15, verso 26. Pode ir, 27. É interessante essa lição que o Espírito Santo vai dar testemunho de Yahushua. O que significa isso? O Espírito Santo vai dizer detalhes sobre o relacionamento de Yahushua com aquela pessoa e daquela pessoa com Yahushua. O Espírito Santo vai revelar mistérios que estão em Yahushua e que não foram revelados nem através das Escrituras. O Espírito Santo vai revelar mistérios. Eu vou falar um mistério aqui, você pode ver lá em Romanos, vamos passando aí, Romanos, capítulo 8, pode ler, Romanos 8, verso 16. Olha aí, Então, quem é que diz para mim que eu sou filho se eu sou convertido? Não é eu, é o Espírito Santo é o Espírito Santo, entendeu? Ele testifica. Testificar é provar, comprovar, ratificar. Então, o Espírito Santo, então é importante aí a gente entender que essa voz que está dentro de nós é a voz da verdade, porque a outra é a voz da mentira. É a voz da mentira. Vou dar um exemplo aqui. Existia uma voz mentirosa, uma voz da mentira dentro de mim dizendo, quando eu era adolescente, rapaz, já homem, casado, já filhos, dizia, não, todo mundo é filho de Deus. Eu pensava, mas não é, não sou. Isso é a voz da mentira. Outra voz da mentira que vinha sobre a minha vida era que democracia é um modelo de governo perfeito, aceitável, e não é. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Podemos ter algum momento para falar disso aí, a gente tem um curso pronto sobre isso aí também. Enfim, muitas mentiras. O mundo, diz 1 de João 5,19, que o mundo inteiro jaz do maligno, quer dizer, está movido por mentiras. Veja, por exemplo, as ciências sociais. As ciências sociais estão todas movidas por mentira. Por quê? Porque elas partem do princípio de que o crescimento do ser humano, o desenvolvimento do ser humano é fruto das suas relações sociais. E não é isso. Hoje, a gente já sabe que o desenvolvimento do ser humano é fruto das suas relações espirituais. Se relaciona com o Espírito Santo,
terá um rumo. Se não, vai ter outro rumo, né? Então, a base do mover humano é o espírito, não é as relações sociais. A biologia, da mesma forma, falando mentiras, né? E outras mentiras que eu não vou falar agora, porque senão a gente perde o sentido aqui, mas eu vou ter oportunidade, se Arro permitir, de mostrar para algumas coisas que são mentiras, né? Então, a essência do maligno é a mentira. Trabalha com a mentira. Vou dar um outro exemplo aí. Essa ideia do sábado. A pessoa tem que tirar um dia na semana para adorar, né? É o sábado, mas o mundo mentiu, diz que é o domingo. O dia começa quando o sol se põe. E o dia termina, quando o sol nasce. E o dia termina quando o sol se põe. Mas o mundo, inspirado pelo maligno, criou uma mentira de que o dia termina à meia-noite. Isso é mentira. Então o maligno, ele criou uma série de coisas para que o ser humano viva totalmente contrário àquilo que Yahweh estabeleceu, né, na sua palavra. Então, mentiras sobre a criança, mentiras sobre o homem, mentiras sobre a mulher. Eu estou falando sobre o homem no sentido do ser homem, de se conduzir como tal, a mulher, a criança, entende? Então, são muitas mentiras. Nós temos cursos para isso, livros escritos sobre isso também, e um chão de 20 anos pesquisando essas coisas. Muito bem, concluindo, 20 anos, concluí que não sei nada. Tem muito a aprender ainda. Porque ele manda o Espírito Santo. A gente vai ver isso em 1 Coríntios. Para confirmar, 1 Coríntios capítulo 3, para confirmar aquilo que nós dissemos no nosso primeiro encontro, verso 16. Pode ler. Aí, ó, tá vendo? Ele está falando aqui para quem? Para pessoas convertidas. Com esse ensino de hoje, nós sabemos que o Espírito Santo só vem habitar em quem se converte. E aqui ele está escrevendo para pessoas convertidas. Isso se confirma no capítulo 6, o verso 19. Veja, capítulo 6, verso 19. Veja o 20. Então, lembra que lá em Gênesis 1, 28, ele diz para encher a terra. Lembra disso? Encher a terra. Multiplicava e encher a terra. E vimos também lá em Atos, capítulo 7, 48, que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, agora você entende quem é essa casa. A casa que ele fez na terra para ele habitar é o ser humano. É o ser humano. Adão era perfeito, o diabo veio, perturbou a vida de Adão e de muitas outras pessoas, mas Yahushua, o filho, veio pegar a minha vida, que era um templo sujo, santificar, purificar, perdoar os pecados, me tornar filho para eu poder ser morada do Pai. Morada do Pai. Morada do Pai. Então, esse é mais um milagre que acontece na vida da pessoa quando ela se converte, aceita Yahushua. Mais um outro aí, poder fazer milagres, prodígios e maravilhas. Vamos fazer assim, eu vou ler, você lê Marcos 16, 17, 18, e para adiantar, por causa do tempo, eu vou ler João 14, nos versos de 12 a 15. E você terá o gráficozinho para ler todos depois. Marcos 16, versos 17 e 18. Isso aí você sabe, né? Os discípulos fizeram isso. Hoje tem muita gente fazendo isso, né? Expelir demônios, curar enfermos, isso é coisa. E em João 14, 12, diz: em verdade vos digo que quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quer dizer, ele teve 3 anos aqui fazendo o seu ministério. Quando ele começou a fazer a obra da cruz mesmo, foi cerca de 3 anos, e ele foi embora. Mas a gente não tem 3 anos só na Terra, tem muitos anos, são décadas que nós temos para fazer o quê? Isso. Mas para a gente fazer esses milagres que ele fez, é preciso usar o nome dele, é preciso se converter a ele, né? Se não é convertido a ele, não pode usar o nome dele. Aí aqui a gente vê quais são os milagres que ele fez. Ele ressuscitou mortos. Nós temos casos nas escrituras de mortos que ressuscitaram. Ele ressuscitou. E os discípulos deles, quem se converte a ele, também pode ressuscitar.
Nós temos o caso, são casos que eu acho que você não conhece, porque são informações que circulam muito no meio evangélico, eu não sei por que não divulga isso assim amplamente, mas a filha do pastor Bento foi ressuscitada, muitas testemunhas viram ela morta já em estado de... Aquela cantora evangélica Cassiane, talvez você conheça Cassiane, também tem testemunho. Então hoje em dia tem muita gente, muitas pessoas que os discípulos, no seu aí, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Então, quem se converte, quem faz uma aliança com Yahushua, pode usar o nome de Yahushua para expelir demônio, curar enfermo, fazer milagre, prodígio e maravilha. Se houver tempo, nesse curso, eu darei testemunho de alguns milagres que, pela misericórdia, o Pai já me usou e eu fiz alguns. Bom, tem muitos outros. Eu, mais uma vez, digo, só estou citando alguns versículos que nos dá confirmação. E tem outro milagre que também a gente deve ver. Isso está em Hebreus, capítulo 1, 14. Lê a partir do 13, fica melhor de entender. Pronto. Então, quem vai herdar a salvação? Quem se converte a Yahushua. Então, quem se converte a Yahushua passa a ter anjos à sua disposição. Vou citar alguns casos aqui. Eu já tive situações na rodovia, na estrada, de cruzamentos em que, por pouco, não houve uma colisão feia de morte, digamos assim. Aquilo foi um anjo que deu o livramento. Já saí daqui para a universidade, eu passei 28 anos indo para a universidade praticamente a pé, toda vez que eu ia, e uma história imensa de assaltos, de roubo, de sei lá, um monte de coisas aconteceram aí, e eu já presenciei, eu já vi, eu ir passando, ter um bandido, e assim, e pela fé eu fui e o anjo tirou ele se desapareceu de mim, arrumou um jeito e foi embora, entendeu? Isso é a maneira como Yahweh usa os anjos a serviço daqueles que são convertidos, né? E existem muitas outras situações. Aqui de frente de casa eu já tive uma situação, eu fui abordado, né, uma vez aqui na frente da minha casa com uma pessoa, ela me ameaçando, e eu fui pela fé, né? Fui pela fé e eu digo, em nome de Yahushua, eu chamava Jesus nesse tempo, em nome de Jesus você vá-se embora, você vá-se embora. E ele não fez nada comigo, foi um anjo. Outra vez eu ia aqui na volta de Zé Leal, estava havendo um evento e eu ia levar uma palavra, chama assim, levar uma mensagem. E quando eu subo ali na volta do Zé Leal, tem um quebra-molas ali, quando eu ia na altura do quebra-molas, vi uma moto de lá tão rápida, mas tão rápida que ela vinha e se jogou para cima do meu carro. E na hora que ele se jogou para cima, ele era um cara bêbado, eu vim saber que estava bêbado depois, mas loucamente ele se jogou para cima do meu carro. E quando ele se joga para vir no meu carro, sai uma moto do lado direito assim, de repente, e intercepta ele, entendeu? Aí saiu rolando ali naquela ladeira, descendo. Quer dizer, foi um anjo que fez para me livrar, preferiu usar outra pessoa, ser interceptado por outro. E assim, todos os dias, Yahweh está fazendo coisas desse tipo conosco para nos poupar. Permitindo uns morrerem para nós ficarmos vivos, permitindo uns sofrerem para nós termos alegria. O mover é muito grande. Então, com isso aí nós percebemos, eu quero só fazer uma recapitulação, mas a gente vê aqui, olha, esses milagres que estão clarinho, que ficaram clarinho aqui agora, são 5 milagres, 6 nesse caso, 6 milagres que acontecem instantaneamente. Você já viu em alguma igreja evangélica, chamam a pessoa para aceitar, não é assim? Aí a pessoa sai da sua cadeira e vai lá para frente. Quando a pessoa aceita, que volta para a sua cadeira, ela já volta com todos esses milagres em sua vida. Quer dizer, segundo aos Coríntios 5,17, diz que eis que tudo se fez novo, porque se tornou nova criatura. Então a pessoa volta para a sua cadeira com tudo isso já feito em sua vida. Então, repetindo, todos os pecados perdoados, torna-se filho, escrito no livro da vida, tem o Espírito Santo em si, passa a ter o Espírito Santo em si, pode usar o nome de Yahushua para fazer milagres e tem anjos à sua disposição. Esses 6 milagres, eles são instantâneos. E isso é que constitui a primeira etapa
da perfeição da pessoa. A pessoa tem tudo para ser perfeito. Depende dela agora, porque se depender de Yahushua, do Espírito Santo e do Pai e dos anjos, a vida daquela pessoa será santa, será perfeita. Mas depende da pessoa. Então a pessoa vai aqui aprendendo, acolá, vai. E na segunda etapa, que é o arrebatamento, que acontecerá a qualquer instante, poderá ser antes da gente terminar esse encontro. O arrebatamento é um episódio, é um fenômeno que consiste em Yahushua vir com seus anjos, pegar todas as pessoas que foram convertidas em toda a história da humanidade e levar num piscar de olhos. A pessoa não vai levar roupa, vai sair daqui, não leva nada da terra. Antes de subir, será purificada, totalmente santificada, num piscar de olho, e subirá para viver com Yahushua para sempre. Nunca mais fará parte, nunca mais será cidadão desse mundo, porque tornou-se cidadão do céu desde quando se converteu, já se cadastrou no livro da vida, já passou a ser cidadão do céu. Embora vivendo na terra, até cometendo alguns erros, mas já é cidadão do céu. E isso é objeto do nosso próximo encontro.